Quem é Celso Pirata? Celso Pirata, com 2 T's, é o Celso Renato Lor, curitibano, nascido em 23 de novembro de 1947 no Hospital Vitor do Amaral, ali na Água Verde. E o Pirata, o apelido Pirata, veio bem depois, nos anos 70, e me foi presenteado pelo Alfreli Amaral, nosso amigo dos Metralhas, do Beatles Machine, agora Alfreli Amaral, que a gente tocava naquela época com ele, e ele disse que eu parecia um pirata. Eu tinha um cabelo bem comprido, uma barba, usava uma bandana de couro. Paulo, você parece um pirata. E o apelido pegou e ficou Celso Pirata registrado como pseudônimo. Mas eu venho de uma família de musicistas. Minha mãe me levou para cantar no rádio, os bons tempos do rádio, em 1900 e... Eu tinha 5 anos de idade, 1952, por aí, 53. Eu me lembro que eu vinha de bonde com o meu avô, lá do Juvevê. Eu sou um cidadão do século passado, assim. Eu vinha de bonde, descia aqui na Praça Tiradentes e a gente andava até a Rádio Guaracá, que era na Barão do Rio Branco, ali. E para ir no rádio, ouvir os programas de rádio. E a minha mãe me levou para cantar no rádio. Minha mãe era cantora também, cantava profissionalmente, digamos assim, na rádio PRJ2 em Ponta Grossa. Ela é minha tia, as irmãs Quadros, e cantavam aqueles duos femininos, como tem as irmãs, não recordo bem o nome, mas canta aquelas, fazem dueto, terças, fica bonitinho. Era um repertório de música sertaneja, mas sertaneja de raiz, não essas porcaria que estão tocando hoje em dia aí. Não, tá louco isso aí, o sertanejo universitário, pelo amor de Deus, com todo respeito, não era isso não, sertanejo mesmo. E aí eu cresci no meio da música. Meu tio tocava viola, tinha um tio que era o tio Chicão, era o Chico das Sete Lagoas, tocava. Ele se vestia, botava uma camisa xadrez, um chapeuzinho de palha, passava cera nos dentes, assim, a cera preta, parecia que ele tinha falhas, e era o estilo da época, né? Ele cantava aquelas coisas, e eu me lembro, eu pequenininho, piazinho, eu via pra mim, na minha cabeça, aquela viola desse tamanho, assim, não é eu que era pequenininho. Hoje eu pego uma viola e vejo, não, eu é que era pequeno, não é a viola que era tão grande assim. Mas eu cresci nesse meio. E tinha o meu tio também, outro tio meu que tocava também, o tio Frontino, que tocava violão, tocava saxofone, tocava na orquestra do Genésio. Então você vê, tem uma tradição musical curitibana aí, bem de longa data. E a minha mãe me levou para cantar no rádio, Clube Mirim. Eu tinha 5 anos, eu me lembro que eu tinha que subir na cadeira poder alcançar o microfone, que não baixava. E também tem aquela noção daquele microfonão desse tamanho, era aqueles... não. Mas eu subia na cadeira e cantava, acompanhado pelo regional do Janguito do Rosário, Zé Pequeno. Aliás, o Zé Pequeno é um dos meus ídolos de infância. Zé Pequeno, eu me lembro que a gente estava lá na rádio, ele chegava numa moto, uma motocicleta gigantesca, com um acordeão nas costas, chegava aquela moto, Zé Pequeno. Aí eu me inspirei, até hoje andando de moto ainda levo o violão nas costas, está aí, Zé Pequeno. E aí eu cantava com esse pessoal, tem uma gravação inclusive, eu vou te passar, tem uma gravação dessa época, com o Reginaldo Janguito que eu recuperei, aí, recuperando, é um acetato, você lembra dos acetatos? Quem não sabe o que é acetato, é umas gravações bem... dos primeiros tempos. De alumínio recoberto com cera. Um disco de alumínio recoberto com cera que a gente gravava na hora e era um take só, não tinha. Hoje em dia no computador você faz 5.000 takes, grava até uma letra. Naquela época não pode errar. Eu me lembro que eu gravei Mãezinha Querida, uma música da época. Para minha mãe foi realmente a grande mentora da minha carreira musical. Ela me levou, ela cantava, não, você tem que cantar. Eu gravei Mãezinha Querida e Não Vou Brincar, do outro lado. Então, depois vou passar o áudio para você vai ver. Com aquela vozinha, eu fiquei uns mais de 30 anos sem ouvir esse mais de 30. E aí quando eu achei lá no meio das coisas para recuperar, eu fui ouvir, me deu uma, sabe, eu voltei no tempo, imagine, se eu ouvir tua voz,
quantos? 60 anos atrás. Falei, cara, o que é isso? Foi uma... Não, é uma coisa incrível. Mas, e aí foi. E eu naquela época gostava de acordeon, era Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, e todo mundo era ligado em acordeon. E eu queria tocar acordeon, mas eu não tinha. Minha mãe ficou viúva muito cedo, eu não tinha recursos para colocar numa escola de música, nem tinha tanta escola de música. Apesar de que, quando eu entrei na escola, no ginásio, chamado ginásio, depois tinha aula de canto orfeônico, que hoje em dia não tem e devia ter. Vai a minha crítica, que queremos ensino de música nas escolas, senhores governantes. Eu não tinha condições de frequentar uma escola. Minha mãe, me lembro que ela mal deu um jeito com a pensão que ela recebia do meu pai, que era pouca coisa. Minha mãe trabalhava na padaria, na Berbere, trabalhava nas lojas americanas, foi gerente das lojas americanas e trabalhava na Berbere, uma panificadora famosa que tinha aqui na Marechal. Ela trabalhava ali também. Então era uma barra para poder criar um filho. E não tinha condição. E eu não pude estudar música. Então eu tocava de ouvido, como se chama, aprender, fazendo. E ela me comprou um acordeão, me lembro, uma vez comprou um acordeão, era maior do que eu ficava atrás do acordeão aqui, sumia. Mas eu tocava algumas coisas, umas valsas, eu tocava Sobre as Ondas, que meu avô gostava. E aí um belo dia, olha só como é que é a história. Eu estava lá tocando meu acordeão, tinha 6 anos, sei lá quanto tempo que eu tinha de idade. Não entendia nada, não sabia nada do que era a vida. Aí para um veículo lá fora, um carrinho com aquela logomarca daquela loja Prosdóximo, que tinha aqui na esquina, Prosdóximo. Aquela coisa, parecia um sol alaranjado assim. Parou o cara do Prosdóximo e o cara veio lá e pegou meu acordeão e levou de volta. Falei, mas como? Não. O cara, um funcionário, falou assim, como? Depois eu fui saber que minha mãe não tinha dinheiro para pagar a prestação. Você vê. E eu fiquei odiando a marca Prosdóximo durante muito tempo, sem saber por quê. Mas são coisas. Aí, no período que comecei a estudar, fui para a escola, parei de tocar. Tinha, né? E só voltei mesmo à música, fui para a escola, estudei no Bom Jesus, estudei no Grupo Escolar Barão do Rio Branco, primário, sempre estudei em escola pública. Aí eu ia para o colégio estadual, ia para o Instituto de Educação, não sabia direito onde é que eu ia. O meu tio Isidoro, irmão do meu pai, financiou meus estudos, me fez estudar no Colégio Bom Jesus. Foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim, porque eu aprendi realmente, tive ótimos professores, fui aluno do Oswaldo Arnes, ele nos obrigava a ler. Então, toda semana você tinha que ler um livro e depois contar a história lá na frente. Então, ler e interpretar. Coisa que hoje em dia a gente está vendo nas estatísticas, aí o número de analfabetos funcionais cresce porque quem sabe ler, a maioria não sabe interpretar. Então não adianta nada. Mas enfim, Colégio Bom Jesus, aí voltei, comecei a querer voltar para a música, porque aí estava rock and roll, Elvis Presley, aquela zoeira toda. Minha mãe tinha se casado estava com um padrasto novo e tal. E aí a coisa começou a mudar, a situação, aí eu falei, quero tocar. Aí vi na televisão os caras tocando, era o começo da televisão. A nossa casa ali na Westfália foi a primeira casa do bairro ali que teve televisão. Então a gente tinha assim vários televizinhos, como a gente chamava. O pessoal que chegava na hora porque a televisão não ia até 10 horas da noite, Canal 12 antigamente. Eram as traquitanas dos Osni Bermudes, eram umas coisas interessantes. Não tinha essa movimentação, não tinha videotape, então os Osni Bermudes faziam os bonequinhos quando se mexia. É muito interessante. Quem puder, vá ver o museu as traquitanas dos Osni Bermudes, vale a pena. E aí a gente, com televisão, com coisa, comecei a ver algumas pessoas. Eu falei, olha, acho que eu vou começar a tocar. Aí apelei para o meu tio Frontino, falei, tio, quero aprender a tocar violão. Ah, vamos lá. Então todo sábado à tarde, eu já trabalhava, eu com 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, o meu padrasto, o Dr. Alfredo Belenda, eu estava sentado um dia, brincando com um cachorrinho que a gente tinha lá, ele jogou uma tribuna do Paraná, assim, botou a tribuna do Paraná em cima da mesa e disse, olha, a Prefeitura de Curitiba abriu concurso para mensageiro, você vai lá, faça esse concurso e comece a trabalhar. Falei, trabalhar? O que é isso? Imagina eu com 12 anos de idade, trabalhar.
Aí fui, descobri onde é que era a prefeitura de Curitiba, fui atrás, fiz a documentação, fiz o concurso para mensageiro, categoria especial, passei em primeiro lugar e comecei a trabalhar, meio expediente, e não larguei da música, meio expediente eu fazia música, e tive a sorte de todo esse tempo que eu trabalhei na prefeitura, de ter chefes compreensivos, que não só me incentivavam, não só me deixavam, eu fazia sair para fazer música, como também me incentivava. Eu tive a sorte de ter uma grande figura, meu amigo José Adolfo Barbosa, que era chefe da contabilidade da prefeitura, era aqui no prédio onde é o Paço Municipal, aqui, do Sesc, agora, né? Trabalhava ali. O José Adolfo Barbosa era cantor lírico, e ele sabia que eu gostava de cantar, a gente sempre trocava figurinha. Aí tinha um programa aqui na Rádio Tingui, que era o programa do Paulo Hilário, aqui pertinho também, e era às 5 horas da tarde das quintas-feiras. Pois é, não é que o Barbosa me dispensava, ele dizia, não, você sai 15 para as 5 aí, vai para o programa anterior, depois você repõe 1 hora, você trabalha depois de noite para repor 1 hora, né? E eu fazia assim, olha, 15 para as 5, eu pegava meu violãozinho aqui, descia aqui a Praça Tiradentes, ia ali na Pedro Ivo, ali na esquina com o senhor Celso, né? Ia tocar no favorito, você estava lá, né? Ia tocar, então você vê, a música sempre esteve presente, e eu voltei a tocar nessa época, eu digo, não, vou cantar, aí comecei, fui atrás, e fui aqui na Rádio Emissora Paranaense, que também tinha um pessoal fazendo ali, fui fazer uma audition, não me lembro o nome do quem organizava o programa, era um amigo meu, mas não lembro o nome, me foge o nome dele agora. Fui fazer uma audition, toca aí, quero ver se tocar. Eu já estava tocando violão, aprendi com meu tio, né, umas coisas, e aí entrei no rock and roll. Mas eu gostava mesmo era de bossa nova, eu ouvi o João Gilberto, aquelas gravações dele, falei, cara, um dia eu vou tocar assim. E estou tentando até hoje, eu estudo todo dia. Mas está aqui o violão, né? Então eu ouvi esse violão aqui tem 40 anos que está comigo. Esse é um de Giorgio, do tempo que a indústria nacional era bem mais caprichosa. O violão tem um som legal, eu comprei ele já em 1970. Já. Eu tenho ele desde 70. Eu estreiei ele numa peça de teatro. Foi quando eu comecei, em 70 eu comecei a fazer teatro. Eu comecei com música, né? Voltando um pouquinho, cantar. Aí já montamos uma banda aqui. Aí eu tinha estudado violão com meu tio. Me jogaram um contrabaixo na mão. Não, você vai tocar contrabaixo. Aí aprendi a tocar contrabaixo. Daí uma banda chamada The Clatters. Clatter significa um ruído, um estrondo. Naquela época era moda, tudo nome em inglês, era tudo isso. The Marvels, virou os Metralha depois. E nós do The Clatters, aí conheci o César Tempsky, conheci o Arci Neves, conheci o Alfreli Amaral, que me deu o apelido de pirata. E olha, tinha uma turma boa, conheci o Carlos Freitas, que é meu grande amigo e parceiro até hoje. A gente trabalha junto até hoje, o Carlos Freitas. O Carlos Freitas ele tem um estúdio de gravação aqui, a Pulsar Áudio, aqui no centro de Curitiba também. Eu tenho uma empresa também, produtora de áudio, a War Music, o endereço é o mesmo, eu uso o estúdio do Carlos. Eu faço a criação básica aqui das ideias e depois vou gravar lá. E o trabalho dele pode ser considerado um dos melhores de Curitiba. Tanto em qualidade quanto em competência técnica. Eu tenho esse CD aqui que eu vou te passar, esse foi gravado no estúdio do Carlos. É o Verfremdungseffekt Blues. Nome todo complicado, mas depois eu explico direitinho o que é isso. Voltando lá, música, rock and roll, Carlos Freitas, os amigos, fizemos banda, fomos indo. Aí em 1965 a gente mudou o nome da banda para Oscar Carás, porque estava na moda aquela música do João do Vale gravada pela Bethânia. Oscar Carás, pega, mata aí. A gente gravou um CD com você, inclusive, no teu estúdio. Gravamos um vinil, né, na verdade, foi um vinil com a banda, Oscar Carás, 6 músicas. Eu tenho até hoje esse vinil aí gravado, também já recuperei, já está em digital. E a gente gravou e começamos a tocar. Oscar Carás fez... Na Master Estúdio de Som. Master. Edifício Ana Cristina, né? Na Praça Depois a gente gravou também ali na RGP, também, que era na Rádio Gravações Paranaense, também, aqui na Carlos de Carvalho. Tá. Nós gravamos no Edifício Ana Cristina. Eu não me lembro que nós gravamos com o Zininho de Florianópolis também. Eu me lembro que eu conheci o Zininho. Lá depois.
Então, tem uma história toda da música. Aliás, até o Paulo Hilário conta, porque ele tocava nos metralhas e quando foi gravar o disco, chamou vocês para acompanhar. Pois é. Uma guerra. Pois é. Eu já uma vez fui chamado também, essa história de ser chamado por uma banda de rock, eu tocava bossa nova, comecei a estudar bossa nova, gostava, e daí pro jazz foi um pulo, mas sempre gostei de rock and roll, tocava e toco até hoje ainda, só pelo prazer, né? E me lembro que teve alguma coisa que os Metralhas fizeram aqui, que precisavam de um violonista, veio o Nonato Buzar, veio do Rio de Janeiro para tocar com a Orquestra Sinfônica e os Metralhas, aqui na reitoria. E aí, precisamos de alguém que toque, ninguém tocava violão brasileiro, era só rock and roll. Vamos chamar o Pirata. Lá fui eu tocar com o Metralha. Então eu tive sempre na música, né? A bossa nova, o jazz, eu toco até hoje bossa nova. Até que eu vou todo ano para os Estados Unidos passear, né? Eu já morei lá uma época, mas também foi a música, foi a bossa nova, foi o violão brasileiro que abriu esse caminho, abriu esse espaço para mim. Então até hoje eu toco bossa nova ainda, toco sempre. E o meu filho agora está tocando bossa nova na Austrália. E eu passo as lições para ele, pego o iPad aqui, ó, né? A gente liga no Skype, papapá. Como é que é esse balanço aqui, pai? É assim, tchuk, tchuk, tchuk. Vai, ele está tocando bossa nova, quer dizer, ele está fazendo outra coisa lá, mas está pela farra. Como curiosidade, até para você informar, passar para o teu filho, que a batida da bossa nova foi um baterista curitibano. Guarani. Eu estou sabendo da história. Fantástico isso, o Guarani simplificou a batida. Nós temos que fazer uma batida para o americano entender. Ele fez lá no Rio de Janeiro. Eu toquei com o irmão do Guarani, o Guaraci, conheci o Guarani, também gravei com ele. E o Guaraci Nogueira, também grande amigo, está no oeste do Paraná. Hoje a gente se fala aí pela internet, pelo Facebook, pelas coisas. Mas a música, a coisa foi evoluindo assim, das bandas de rock. Aí eu fiz vestibular, passei na faculdade, passei em 2 faculdades, passei em jornalismo na Católica e em Direito na Federal. E o meu padrasto queria que eu fosse juiz de direito. Não, você tem que ser juiz de direito. Então eu fui para o direito, ele era advogado, fui. E aí fui estudar e acabei desistindo da carreira de juiz, na verdade, porque estava lá fazendo o curso da magistratura, estava fazendo prova já E aí pensei assim, deu um tilt assim, falei, como é que vai ser a minha vida? Eu adoro violão, toco aqui com meus amigos, tenho meio expediente sempre, trabalho meio expediente. Como é que eu vou ser juiz numa cidade do interior, vou ser autoridade junto com o delegado e com o padre, uma das 3 autoridades, como é que vai ser? Aí pensei, não dá para ser, não posso ser juiz. A corregedoria vai cair de pau em cima de mim, como é que um juiz vai tocar violão? Aquele tempo, né, não sei hoje como é que é, mas são coisas meio incompatíveis, digamos assim, ou digamos assim, pouco ortodoxas. Muita gente não iria entender. A exposição da pessoa, juiz. Você tem que ser, é diferente. Eu como advogado, eu sempre pude tocar, mesmo profissionalmente, eu consegui tocar, fazer o curso de direito, fiz concurso para procurador da prefeitura, passei, fui procurador, trabalhava sempre meio expediente e tocava, sempre toquei. E talvez isso seja uma das coisas que me tirou. Eu penso às vezes, como é que um monte de gente que eu conheço naquela época caíram não. Era birita, alguns com drogas, como é que essas pessoas caíram? Por que será que eu não caí se eu estava junto? Aí eu cheguei à conclusão assim, isso é uma filosofia minha, uma coisa. Eu acho que eu tinha a responsabilidade do dia seguinte, eu tocava na noite, ia tocar, mas às 8 horas da manhã tinha que estar na faculdade de Direito aqui. Tinha que estar cara limpa, tinha que estar. Então eu ia tocar, às vezes dormia pouco, mas ia para aula. E fui, estudava, fiz, passei. Então essa responsabilidade, eu acredito, ao ter que fazer, a obrigação de você ter que fazer, foi talvez. Embasamento familiar. Sim, claro. A educação, né? Que hoje em dia está em falta também, né? Falta uma boa cintada aí, né? Em algumas pessoas. Mas isso é outra história. Então, eu consegui fazer a música e me interessar pelo teatro. Em 1970 foi exatamente através do Arci Neves e dos Metralhas também que surgiu uma oportunidade. Minha primeira oportunidade no teatro foi com o Horaci Gemba, o Emílio Pita e mais quem?
o Horaci Gemba estava dirigindo, fizeram uma peça chamada Benção Vinícius. Foi a Tonica, Antônia Helena Chagas, que está em Nova York, a gente tocava a música do Vinícius de Moraes. Aí, precisamos de um violonista que toque. Aí, de novo, lá fui eu. Aí conheci o Craig, aí já conheci o Horaci Gemba, aí comecei a me entornar no teatro. Aí a gente estava junto, aí quanta coisa a gente fez junto no teatro, né? Com o grupo Momento, e dali para frente eu fui e fazendo como músico, participando como ator, né, contracenando e tal. E aí lá para frente, acho que foi em 78, eu fiz a minha primeira composição para teatro com o Emílio Pita, com o Reinaldo Camargo. Nós fizemos alguma coisa sobre o Camões, em texto de Luiz de Camões. Foi a primeira vez que eu fiz música, música original mesmo, foi em 78, para teatro, com um parceiro, meu parceiro nada mais nada menos que Luiz de Camões, a revelia dele, mas foi meu parceiro. A gente fez música, foi um sucesso, eu comecei a gostar do troço, aí comecei a fazer, e de lá para cá, continuo fazendo ainda, estou ainda com um projeto agora para o segundo semestre, fazendo mais um trabalho com o João Luiz Fiana, eu gosto de teatro, estou aí. E aí começou a aparecer o trabalho, e foi. Ganhei uma série de prêmios, aí Gralha Azul, como diz, tem um gralinheiro ali, tem 8 Gralha Azul. Fui 8 vezes indicado, 8 vezes premiado, é uma boa média, eu acho. E tem também a parte de cinema, que eu comecei depois a fazer música para cinema, comecei a me interessar. Foi bem com o João Luiz Fiani, até eu tinha um exemplar aqui, deixa eu mostrar para você. Meu primeiro, na verdade, o primeiro filme que eu fiz aqui no Paraná, né? É esse aqui, tem até esse aqui é um VHS, uma raridade. Agora que são elas. Isso aqui foi quando? 1900 e... não diz como é que foi. 90, 89, 90. E a gente fez esse em cima do texto do Leminski, do livro do Leminski, Agora que são elas. E direção do Beto Carminati, eu comecei a fazer música. Compus mais de 30, 40 temas para esse filme aí. Agora eu estou organizando aqui, estou com um livrinho, estou com um CD aqui que eu estou fazendo a lista das músicas para mandar. Aqui tem algumas músicas. Então tem muita coisa. Aí comecei a fazer música para cinema, tal, documentário, essas coisas assim, e vai indo. Aí tomei com o Beto Carminati, estou esquecendo os nomes, depois eu lembro. O pessoal aqui E aí fui fazendo. E aí começaram a surgir prêmios também. 2006 eu ganhei o Kikito em Gramado, com a música, foi o maior prêmio que eu acho isso muito interessante, porque foi o Balada do Vampiro, também com o João Luiz Fiana de protagonista, a história do Dalto Trevisan, e deu certo. Então foi assim, e isso aí abriu uma série de... Eu continuo fazendo música para cinema, continuo fazendo documentários agora. Trabalho agora ultimamente com o Ianco Del Pino lá, que tem uma produtora aqui em Curitiba. Fizemos o Califa 33 agora também em cima fizemos a Gilda, né, o Beijo na Boca Maldita, e também o filme virou um viral na internet, aí bombou, deu prêmio. Então tem uma história aí, tem um monte de coisa. Eu continuo fazendo cinema e teatro, menos agora, um pouco menos, mas a gente vai fazendo, vai escolhendo um pouco mais, né? Hoje em dia está muito fácil, tem muita música rolando aí na internet. Se quer uma trilha, você compra por $5 uma trilha. Então mas não é nem pela grana, a questão da grana não é essa, a questão é você fazer pelo prazer de fazer também, para estudar. Eu estudo, continuo estudando. Estudei online aí, fiz Berklee School of Music online. Quando eu morava nos Estados Unidos, que também fui morar uma época lá, a trabalho, morava em Nova York, queria ir fazer a Berklee, mas eu trabalhava, não dava, Berklee é longe. Aí fui fazer a Berklee depois que eu estava morando no Brasil online. Hoje em dia tem essa facilidade, né? Então eu continuo estudando, fazendo um curso de guitarra agora, só para desenvolver mais. A gente tem que manter a cabeça ocupada, esse é o segredo, eu acho. Tem que se ocupar com as coisas, com arte, com coisa boa, senão a cabeça fica cheia de minhoca. Mas basicamente a música é parte da minha vida. A minha vida não dava para fazer sem música, não dava para fazer. Eu devo isso à minha mãe, que me levou, me incentivou
até o fim da vida dela, ela me incentivou a fazer música. E eu continuo fazendo, em homenagem à minha mãe. E vocês vão ter que me aguentar, como diz Gil Zagal. Eu gravei uma coisa interessante aqui, que é... Eu falei das minhas influências, né? Eu ia ver o Zé Pequeno, tocava com o Zé Pequeno e tal, e eu gostava muito do Bellarmino e Gabriela. Sempre gostei, era fã dos dois. Então eu ia na rádio, na Guaracá, na B2, onde eles estavam, no circo. Fui amigo de todo o pessoal dos Queirolo também, toquei no circo. Eu vivia lá. Mas o Bellarmino e a Gabriela foram assim, um ponto muito importante na minha vida. Eu era fã desde pequeno, criança, minha mãe me levava para ouvir. E eu, quando comecei a cantar no Clube Mirim da Rádio Guaracá, aí o Bellarmino estava por lá, então eu cruzava, imagina eu, piazinho, né? Piazinho, vendo o meu ídolo, os meus ídolos lá. Cruzava com eles no corredor. E um dia aconteceu uma coisa assim que foi eu considero um marco na minha vida. Teve um show lá do pessoal da rádio, era a Ivanira dos Santos, que cantava lá também, era o Braulio Prado, que vestia de cowboy, saiu com revolvinho de espoleta terrível, atormentando todo mundo. Grande amigo, o Braulio Prado. E a gente fez um show no Cine América. Tinha 2 cinemas ali perto do Instituto de Educação. Era o Cine Curitiba, que passava aquela sessão longuíssima, 3, 4, 5 filmes, mais seriado e mais não sei o quê. E o Cine América era do lado. O Cine América era um pouco, digamos, mais sofisticado. E fizeram um show no Cine América com todo esse pessoal do rádio, e eu fui convidado a cantar, e cantei uma música do Bellarmino que eu cantava, O Passarinho Prisioneiro, num galho seco, eu vi, usaram o passarinho, não lembro mais, acompanhado pelo Bellarmino. Olha só, esse não é uma coisa louca. Isso foi então uma coisa que marcou. Esses dias eu fui ver aqui no Lala Schneider, eles estão com a peça, o Fiani montou a vida do Bellarmino e Gabriela, eu fui lá e estava lembrando, foi muito emocionante. Lembrar daqueles momentos todos, e ter convivido, ter feito isso, ter participado disso, isso não tem preço. Aí eu gravei o Bellarmino e Gabriela nesse meu CD aqui, tem o Verfremdungseffekt Blues, né? Verfremdungseffekt Blues. Por que o nome desse tão complicado? Quer dizer Verfremdungseffekt Blues? É o chamado efeito V do Bertolt Brecht. O Brecht, ele, dentro do que ele pregava, do que ele fazia, do que ele escrevia, ele dizia: é teatro, gente. Tem que ficar distanciado, é um distanciamento. O tal do distanciamento brechtiano é o Verfremdungseffekt, o efeito V, distanciamento, estranhamento. O ator está ali fazendo o papel, está chorando, todo mundo chorando, que ele sai do papel dele e diz: não, peraí, isso é teatro. Então esse disco, como a maioria das músicas aqui é tema de teatro e de cinema, eu chamei de Verfremdungseffekt Blues. E a música que abre esse disco aqui é The Little Girls from the City, nada mais nada menos do que As Mocinhas da Cidade, com letra em inglês. Eu fiz um reggaezinho. The little girls from the city, so pretty and dance so well. The little girls from the city, so pretty and dance so well. I danced once with a beautiful brunette, and immediately I fell. I danced once with a beautiful brunette, and immediately I fell. Aí vai, As Mocinhas da Cidade, gravado em inglês. O Ivan Graciano, o filho do meu Bellarmino, que é meu amigo até hoje, meu parceiro, está tocando ali o acordeão comigo. Isso foi a primeira vez que ele tocou acordeão em inglês. Palavras do Ivan. Então a vida segue. O rádio, o teatro está dentro da minha vida. Eu participei minha mãe me levava, enquanto eu não estava cantando no rádio, ela gostava de radioteatro, então eu ia com ela na Rádio Guaracá, na PRB2, que tinha radioteatro famoso na época, e eu via ao vivo as pessoas gravando, lendo no microfone, interpretando seu texto. Eu via sonoplastia ao vivo, você sabe, você foi o primeiro sonoplasta de teatro que eu conheci. Eu conheci um antes, foi o Olâmpio Viana, no rádio, naquela época. Então eu via como é que eles faziam, eu já piazinha, ficava olhando. Depois eu acabei me tornando sonoplasta também, teatro. E hoje em dia eu faço também, agora não estou fazendo muito mais, que é muito trabalhoso e a grana é pouca.
sound design para cinema. É que a gente não tem muita, não tem uma indústria cinematográfica aqui no Brasil, pelo menos em Curitiba. Nós estamos 50 anos atrasados, no mínimo, em relação aos grandes centros. Mas, enfim, nós estamos fazendo, a gente faz como dá. A gente fazia teatro com o que tinha na mão, como os gregos antigamente. Como é que faz a sonoplastia? Não tinha gravador, não tinha digital. Então é no MOOC mesmo, pega e inventa. Então eu quando dei aula de sonoplastia, dei aula há 3 anos do curso de sonoplastia, do curso superior de artes cênicas, eu ensinava meus alunos a começar a fazer com o que tinha na mão. O que nós temos que fazer? Vamos fazer com o que nós temos na mão. O que nós temos na mão? Mas tudo tem som. Tudo dá som, tudo dá música. Então, a partir daí você vai montando e cria, e é isso aí. Você faz com o que tem. Tem que usar o que tem. Não é o equipamento, não é... Tem gente que pensa que não, porque hoje em dia está essa oferta, sofisticação, não, porque eu tenho que comprar um computador melhor que... Não, faça com o que você tem na mão. Eu também tenho uma teoria aí, se você não tem instrumento nenhum na mão, você tem um instrumento, que é você mesmo. Teu corpo é um instrumento. Então, se você não tiver... O meu instrumento, o básico aqui, minha caixa, é o meu violão. Esse aqui. Claro que eu uso um monte de coisa, guitarra, eletrônica, teclado, uso um monte de coisa. Mas isso é tudo perfumaria. Você tem que se defender com o acústico. Entende? Agora... Violão, alguma coisa tua, pô. Uma coisa minha? Tem uma coisa bem... Do tempo aqui do MAPA, do Movimento Atuação Paiol, que era o Paulo Vítola, o Paulo Leminski, eu fiquei parceiro do Leminski naquela época, Sérgio Maluf, uma turma boa, Zé Oliva, um monte de gente aí. Naquela época tinha uma coisa de... Nós iríamos botar o Paraná no mapa da música brasileira. Então a gente queria fazer música para... Era o mapa. Movimento Atuação Paiol, mapa. O Paraná vai pro mapa da música brasileira. E eu sempre fui muito gozador, né? Então eu resolvi eu com o Sérgio Maluf, vamos fazer uma brincadeira. Então todo mundo falando de Curitiba, foi interessante que todo mundo começou a cantar Curitiba. Eu mesmo fiz várias músicas na época da implantação aqui dessa mudança que teve a cidade, essa revolução urbana que teve a partir do que o Jaime Lerner entrou aí e mudou tudo, né? A gente tem que tirar o chapéu para ele. E eu tinha músicas chamadas, me lembro que tinha Estrutural Sorte, Estrutural Morte, em cima das estruturais norte e tal. A gente sempre estava compondo em cima de Curitiba, né? Fazendo coisas para Curitiba. Fiz uma música chamada Maria do Expresso, não lembro mais. Mas o interessante aqui é que a gente fez aqui essa brincadeira. Quando estava todo mundo falando de Curitiba, lá no mapa e tal, eu cheguei e disse, olha, fiz uma música, vou mostrar uma música nova. Como é que é o nome da música? Tributo ao Rio. Os caras, porra, para de ser chato, como tributo ao Rio? Nós estamos fazendo... Calma, moça, deixa eu tocar a música. Posso tocar a música? Então tá, então presta atenção. Tributo ao Rio. Vem ver meu rio. Não é azul, não é verde cor do mar. Só quem já dormiu, sentindo frio nessa múltipla noite vai sonhar. Lá no seu leito dormem juntos 1000 cortiças, 1000 assuntos. Quisera ter por um instante a certeza do poeta pra poder te convencer. Vem ver meu rio. Não é azul, não é verde cor do mar. Só quem já dormiu, sentindo frio nessa múltipla noite vai sonhar. Não tem jangada nem saveiro, não tem peixe, só tem cheiro. Mas veja bem, pois este rio que atravessa a cidade tem por nome Rio Belém. Tá aí, né? Rio Belém. E essa música era faziam parte assim daquele movimento do mapa. A letra minha de Sérgio Maluf, tem várias parcerias com o Sérgio Maluf, outro grande amigo que você conhece, também grande figura. Então,
E hoje em dia eu estou fazendo outras coisas, mais instrumentais, mais... Agora estou fazendo um trabalho que ainda está elaborado ainda com uma letra do Edson de Vulcano e do Marcos Prado. Me jogaram a letra na mão, eu estou mexendo com ela aqui, ainda não está em fase de... está em montagem ainda. Então, Bom, se ela vir. Camboriú, Florianópolis. Ah, sim. Ultimamente, de uns tempos para cá, eu estou dividindo o meu tempo entre morar em Curitiba e morar em Santa Catarina, embora eu era Camboriú e Florianópolis, estou sempre por lá. Fui para lá porque eu, desde, olha, uns 30, mais de 40 anos por aí que eu frequentava o Balneário Camboriú, sempre gostei. E aí eu resolvi, falei, sabe uma coisa? E conheci uma amiga minha lá que tinha um apartamento para alugar. Falei, sabe uma coisa, faz um contratinho, ela estava querendo alugar, falei, vamos fazer um contratinho bom para todo mundo aí, que fora do... Então eu consegui, abaixo do preço do mercado, obviamente, morando bem legal, uma quadra da praia. Então lá é minha, digamos, meu relax, assim, eu sento lá na beira da praia e fico tendo ideias. E hoje em dia eu ainda uso o lápis e o papel, eu tenho um caderninho aqui, ó, esse é esse aqui. Um desses caderninhos aqui que tem, não é esse, tem para escrever música. Agora, só que hoje em dia, a gente já está com essa história de eletrônica aqui, veja só a facilidade. Você pega aqui, por exemplo, vê? Ó, isso aqui é um programa de notação musical. Você pode escrever aqui, ó. Depois ele toca para você. Olha o que eu escrevi, tá vendo? Qualquer coisa. Ó. Tudo é música, entende? Hoje em dia com essa eletrônica aí fica cada vez mais fácil. E as partituras ficam interessantes. Entende? Então eu sento na beira da praia, um papelzinho, tem as ideias, vou escrevendo o texto. Hoje em dia o pessoal não está muito interessado mais em palavras, eu já percebi isso. As pessoas hoje não estão nem escutando mais. Ninguém mais te ouve. É uma loucura. Eu tenho os analfabetos funcionais e os surdos funcionais. O pessoal escuta, tá? E não quer ouvir. Não quer ouvir, não ouve. Então não tem mais aquela, sabe? Mas a gente continua insistindo, continua escrevendo o texto. E estou catando umas coisas aqui. Tem uma ideia, uma das coisas que eu fiz, ó, nessa peça aqui, ó, nesse filme aqui chamado O Mistério da Japonesa. Aí tive a ideia de fazer um bolero, que era o diretor pediu um bolero, eu falei, vou fazer um bolero, que é a história em cima o texto é do Valêncio Xavier, Mistério da Prostituta Japonesa. É a história de uma procura, o cara está procurando, ele teve uma noite com uma prostituta e se apaixonou e saiu na rua procurando. Então o filme tem umas imagens belíssimas, eu fiz a música e tive a ideia de fazer pro final do coisa um bolero com letra em japonês. E aí, eu não vou lembrar direito da letra, mas é uma coisa mais ou menos assim. Kazoe kirenai michi wo owari no nai mero wo metai do da de hitori no sake wa sabishii tumetsai yo ake. O refrão, anata dake o oimotomeri awasete kure komi o daete toke kome kai oitoro itori então eu fiz uma letra em português e fizeram uma versão e eu pois é, mas o Valêncio viu, ele chegou a ver isso, acho que ele chegou a ver, sim. E aí no final do filme, e aí eu fiz uma brincadeira, olha só, a gente adora fazer brincadeira, eu peguei a letra do bolero em japonês e escrevi em japonês, pedi pro autor em japonês e imprimi várias dessas coisinhas que tá no meio, cara. E no dia da estreia do filme, eu distribuía na porta, se alguém quiser cantar junto.
Mas tá aí, bolero com letra em japonês. Quer dizer, são coisas, faz sentido, mas são, sabe, essas coisas que eu adoro fazer, entendeu? Aí que tá a graça da coisa. Fazer, sabe, palhaçada, fazer. Eu estou organizando agora aqui, eu estou fazendo um livro, né? Estou escrevendo uma coisa chamada Memórias, Canções e o Escambau. Memórias, estou reunindo letras, eu achei mais uma aqui de uma peça, Não Só as Balas Matam, e achei umas coisas aqui, tem uma coisa que isso aqui os originais, ó, é uma chamada Aqui Tem Coisa, letra e música de Celso Pirata, inspirada em adaptação de João Luiz Fiani para a obra Guerra Dentro da Gente, de Paulo Leminski. Então eu me lembro desse tema aqui. O Leminski se inspirou naquele livro de guerra do aquele general japonês da antiguidade lá. Então eu escrevi eu estou reunindo essas coisas aqui. Aqui tem coisa, aqui tem loisa, quando menos se espera a surpresa acontece, aqui tem coisa, aqui tem loisa, mesmo que você não queira, a verdade aparece. Então as lições, quem quer ser mestre da guerra, o que precisa? A arte da guerra. Então quem quiser ser mestre da guerra, não pergunte aos outros o que deve fazer. A sabedoria não cresce em árvores, tem que ir à luta para poder aprender. A primeira lição é elementar, em quem não se conhece não se deve confiar. A segunda lição também é para valer. Nem tudo que se quer a gente pode ter. A terceira lição é para ser sentida. A guerra faz parte da vida. Dia após dia vamos aprendendo e a vida só se aprende vivendo. Logo em seguida vem a quarta lição. Certas coisas só acontecem na imaginação. A quinta lição, que nos encoraja, diz: pense, pense muito e só depois então haja. A sexta lição para vocês eu digo: só aprende a fazer guerra quem tiver um inimigo. A sétima lição é fácil de aprender. As coisas não são o que parecem ser. Da arte da guerra, a oitava lição traz outra verdade, uma revelação. Não importa o esforço, nem mesmo a barganha. Numa guerra, todos perdem. Numa guerra, ninguém ganha. Essa é a letra Aqui Tem Coisa, que eu também vou regravar. Eu estou procurando os arquivos aqui, vou colocar no meu livro. Vai ser um livro sonoro. Você vai participar, nós já estamos aí. Eu estou gravando os textos, agora contando as historinhas, gravando. A ideia do Beto Meira falou: grava isso aí e bota uma sonoplastia. Então vamos dividir as etapas, vamos ver o que vai acontecer. Mas tá sendo... E lá em Balneário Camboriú, bom lugar para morar, tranquilo, razoavelmente, quando não tem milhões de turistas, mas na boa parte do ano é interessante. Florianópolis, fiz amizades e conheci grandes músicos lá, o Paulo Davi Garcia, o Gustavo Messina, o Rosenberg Miranda, que mora em Balneário, é um percussionista santista que mora em Balneário Camboriú. Então a gente tem uma banda lá e toca de vez em quando, sai tocar. Então tocamos lá em lugares de... Florianópolis tem uma vida musical muito interessante, em vários lugares, muito público para música de qualidade, música instrumental e música... E eu estou cantando, fazendo coisas standard, cantando blues, um pouquinho de blues também, cantando as minhas coisas. Tem uma coisa aqui do Balada do Vampiro, que é o texto do Dalto Trevisan, né? A gente fez a música também, foi o que ganhou o Kikito. Eu fiz um blues chamado Balada do Vampiro em cima do texto do Dalto. Adaptei um pouquinho, fiz umas rimas. Ó gênio do espelho, me diga, ó gênio meu, existe em Curitiba alguém mais aflito do que eu? São tantas maravilhas, por todas eu suspiro, em cada filho família dorme um vampiro. E por aí vai, em cima do texto da Balada do Vampiro. E essa música eu canto, ela canta por aí, no Curitiba, às vezes eu faço a piada do vampiro. Uma coisa que eu aprendi, mais uma, né?
Chegou lá, canta, diga, essa música tem a letra da Alto Trevisan, aí pô, Alto Trevisan, tá. Balada do Vampiro, conta a história e tal, faça um merchandisezinho do Kikito e tal, aquelas coisas. E gostaria de agradecer a presença hoje do Dalton aqui, que está nos prestigiando. Aí todo mundo, mas não tem um que não levanta. Eu digo, Então o Dalton que me perdoe, mas eu não perco a piada, é interessantíssimo. Então são coisas, aí tem letras, músicas, está tudo no ar, tenho parcerias com o Leminski, também muita coisa com o Paulo Leminski, a gente se conheceu lá no Mapa, eu frequentava a casa dele ali no Pilarzinho, e eu vai escrevendo, ele vai passando coisa, a vida continua, entende? A música não para. E a gente acha importante esse teu trabalho de resgate da memória, do rádio, da história de Curitiba. Isso a gente tem que, sei lá o que vai acontecer, mas a gente não para, entende? O importante é não parar. Não parar, não. Todo dia uma ideia nova. Sempre. É a razão de viver, né? É a nossa razão, realmente. É viver, não é viver da música, é viver para a arte, né? A música vai além não é só a música, tem muito mais coisa. E a gente tem que prestar atenção, eu acho, eu não quero ensinar ninguém a fazer nada, mas eu já eduquei meu filho é um cidadão de bem. A gente tem que prestar atenção nas pequenas coisas da vida, tem muita coisa acontecendo. Por isso que eu digo, às vezes me irrito com essa pessoal não escutar mais, mas é o sinal dos tempos. Você fala uma coisa, entendeu? Não. A pessoa não sabe decidir nada além do que está ali naquele livrinho. Você fala uma coisa, o cara volta no livrinho. Então, não é, sei lá, talvez não consiga mudar isso. Eu, quando pude, quando eu tive chance, ainda sempre que eu tenho uma chance, eu tento mostrar assim alguma coisa. Tive a chance de dar aula na faculdade, dei aula, tive alunos particulares e tal. A gente tem que conversar, tem que abrir os ouvidos, olhos e ouvidos abertos, tem que ouvir, tem que aprender a ouvir, falar menos e ouvir mais, é importante. A gente às vezes, sabe, tá difícil, mas é a vida, né? Os tempos, novos tempos.